Vamos lá, gente, vamos lá. Deu certo agora aqui. Vamos iniciar então a nossa brincadeira? Gente, primeira coisa aqui que eu separei para vocês foi o seguinte. Eu já fiz uma revisão com o pessoal do online que ocorreu na quinta-feira ao vivo. Alguém assistiu de vocês aqui? Bastante gente. Eu vou continuar do ponto onde eu parei, tá? Então quem não assistiu, se quiser ver os temas que eu preparei, dá para vocês assistirem no YouTube. Cadê a Gilmara? É no YouTube do Jurídico, né, que tá? Isso aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o edital de vocês e separei o edital de vocês e percebi que o edital de vocês tem 15 temas. Quantas questões? 15, né? Então dá para cair uma de cada. Então, o que eu já conversei com o pessoal do online? Do tópico 1 até o tópico 7, eu já conversei com eles. Tá certo? Então, se alguém por um acaso acha que precisa, eu preciso de uma revisão de funções, tá no online. Eu preciso de uma revisão de PA de PG, tá no online. Tá? Do tema 1 até o tema 7, eu já fiz com o povo do online. Tá certo? Então, se vocês quiserem assistir, dá uma passadinha lá e dá para vocês poderem pegar esses temas aí. Então, a gente vai trabalhar do tema 8 em diante. Tá? Do tema 8 em diante. Eu coloquei aqui questões básicas sobre cada um dos temas. E eu estou exatamente no tema 8 aqui com vocês. Então, cheguei aqui no tema 8. Medidas de tempo, assunto 8. O que eu tenho que saber aqui sobre medidas de tempo? Às vezes a gente faz exercícios de matemática financeira, ou às vezes a gente faz exercícios de matemática, regrinha de 3, e chega com uma resposta, por exemplo, deixa eu ver se eu arrumo alguma caneta aqui. Deve estar desse lado. E aí, eu chego numa conta mais ou menos igual a essa que eu vou colocar aqui. Cheguei nesse número, 7,2. Estou fazendo bem grande para dar para todo mundo ver que a lousa é pequenininha. Tá? 7,2 horas. A pergunta que eu faço para vocês é, isso aqui é 7 horas e 20 minutos? 7 horas e 2 minutos? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a vírgula e transformar para minutos. E transformando para minutos, eu vou ter exatamente a resposta correta da questão. 7 horas e 12 minutos. Então, cuidado quando vocês forem fazer exercícios de matemática envolvendo tempo. Às vezes você chega numa resposta com vírgula. E se você chegar nessa resposta com vírgula, não esqueça de fazer a conversão. Tá bom? Então, medidas de tempo, o que pode cair para vocês não é nada específico desse assunto. Esse assunto pode estar dentro de uma questão de juros simples, esse assunto pode estar dentro de uma questão de regra da torneira. E são exatamente as questões que eu coloquei agora aqui para vocês. Né? Então, olha só o que eu tenho aqui. Assunto 8, um exercício que eu coloquei, inclusive, dos simuladinhos que eu fiz. Está ali do outro lado o apagador. O povo da manhã, eles tiveram uma sorte ou azar, eu não sei nunca o ponto de vista que a gente fala. Mas quem aqui estava na turma da manhã, levanta a mão. Vocês tiveram uma aula a mais comigo, né? Nessa aula a mais, a gente inclusive fez essa questão em sala de aula? Não, ele só apareceu no simulado. A gente fez 9 questões e algumas ficaram pendentes. E uma delas é exatamente essa que eu coloquei aí para vocês. Uma questão que eu chamo de regra da torneira. Vamos acompanhar a leitura da questão ali no telão comigo. Ele fala que uma pessoa leva quanto tempo para arrumar um banheiro? Quanto? 30 minutos. E a outra leva quanto tempo? 45. E eu estou juntando o trabalho dos dois. Tá certo? Como que eu resolvo esse tipo de questão que eu batizo o nome de regra da torneira? Não tem torneira aí, mas sempre que você tiver uma pessoa fazendo um serviço sozinha e juntar com uma outra pessoa que também faz o mesmo serviço sozinho, você usa um negócio chamado regra da torneira. Como é que eu faço essa questão? Eu inverto o tempo da primeira pessoa, tudo bem? Pessoal lá do fundão, dá para enxergar com esse tamanho? Excelente. Inverto o tempo da segunda pessoa
e inverto o tempo dos dois juntos, que é o que eu quero fazer o cálculo aqui. E aí agora é só executar essa continha. Se você executar essa continha, você vai encontrar a resposta dessa questão. Como não dá para desenvolver muito aqui nesse quadro, a resposta que você vai encontrar vai dar 18 minutos. Tira o MMC, aquele processo todo matemático que vocês têm que saber executar. Então, se cair para vocês uma questão envolvendo medida de tempo, pode cair esse tipo de questão. E esse tipo de questão dá para falar que é razão, dá para falar que é proporção, dá para falar que é regra de 3, tá certo? Dá para falar que é uma questão de medida de tempo, mas o principal mesmo não é essa questão. O principal mesmo para a gente mostrar para vocês é essa próxima questão que eu coloquei aqui envolvendo medida de tempo, onde ele conta uma história de uma caixa d'água, né, que enche o tanque em quanto tempo que vocês estão vendo ali no enunciado? 7 horas. E uma válvula que esvazia esse tanque em quanto tempo? Em 12 horas. Tá certo? Então vamos executar aí a questão com vocês. O que eu faço com o 7? Inverte. Toda questão que você tem pessoas fazendo coisas sozinhas e eu junto elas, lembra de usar essa regrinha, inverte esses tempos. Então, inverti o tempo da primeira, inverti o tempo da segunda, só que a segunda esvazia, não é? Então, que sinal que eu ponho aqui? Menos. E aqui vai estar o inverso das duas juntas. Quando você desenvolver essa matemática, você vai encontrar 16,8 horas. E o examinador sabe que alguns alunos esquecem as transformações e acaba colocando que resposta logo na letra A para vocês. 16 horas e 8 minutos. Eu não posso me esquecer que eu tenho que pegar esse 0,8 e multiplicar por 60. E aí eu vou ter a resposta correta. 16 horas e 48 minutos. Se cair esse tipo de questão, dá para dar uns tapinha bom na questão ou não? Dá, né? Deixa eu ver o próximo assunto que eu separei aqui para vocês. O assunto 9 do edital de vocês é equações do primeiro, segundo grau e sistemas de equações. Gente, esse tipo de questão é aquela questão que dá para vocês usarem as alternativas. Então, quando vocês forem fazer questões de equação do primeiro grau, ou sistema de equações, ou sistemas de equações, não esqueçam se não dá para usar as alternativas. Lembrando, só dá para usar as alternativas se o examinador foi bonzinho e colocar a resposta com números, né, gente? E aí dá para você testar a resposta da questão. O problema é que a CESP às vezes coloca esse tipo de questão e dá intervalos entre 2 e 3, entre 5 e 6, coisas do tipo. E se cair esse tipo de questão para vocês, só cuidado que vocês vão ter que fazer ou pelas alternativas, ou você vai ter que fazer pela matemática. Não vem ao caso ficar resolvendo isso daqui, que tem outras coisas mais legais para a gente poder revisar. O gabarito dessa questão é letra B de bola. Da questão 2, essa daqui vale a pena a gente executar ela, porque tem uma sacanagem nessa questão. E eu sempre falo que a nossa amiga CESP adora esses probleminhas de idade, né? Então essa questão aí, ele conta uma história que um pai e um filho têm juntos quantos anos? 45. Então o que a pessoa faz? A pessoa, quando executa essa questão e não tem experiência, o que ela acaba fazendo? Ela acaba exatamente fazendo isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então o pai e o filho possuem juntos 45 anos de idade. Preste atenção no tempo verbal ali. Daqui a quantos anos? 15. A idade do pai será o dobro da idade do filho. Eu posso fazer isso, que o pai vai ter 2 vezes o filho? Tem idade envolvida. Então o que eu tenho que fazer? Qual é a idade do pai daqui a 15 anos se ele tem P anos? P mais 15. E qual que é a idade do filho daqui a 15 anos? F, mas não esqueçam do parênteses, tá, gente? Senão você acaba multiplicando 2 só pelo F. É 2 vezes isso daqui. Então é legal a gente lembrar esses probleminhas de idade para a gente não esquecer. 2 anos atrás, então tem que tirar 2 anos da idade do pai e do filho. No futuro, daqui a 15 anos, soma 15. Então não esqueçam de fazer isso no dia da prova, porque às vezes a pessoa faz só isso. Ou ainda faz isso, P igual a 2F mais 15, e nem coloca parênteses. Então
Então, cuidado com isso. Se bem que esse tipo de questão dá para testar as alternativas. Se vocês olharem as alternativas, qual delas que dá soma 45? Só a A não. E a C. Tudo bem? Vamos colocar agora daqui a 15 anos. Se eu colocar daqui a 15 anos na letra A, 30 vão ser daqui. Se o pai tem 30 anos, daqui a 15 anos ele vai ter que idade? 45. E o filho tem 15 anos, daqui a 15 anos ele vai ter quanto? 30. 45 e 30 tem relação de dobro? Não. Então vamos pegar a letra C. 35 anos, soma 15? 50. O filho tem 10 anos, soma 15? Tem relação de dobro? Então, esses tipos de questões dá para fazer pelas alternativas se o examinador foi bonzinho, colocar as respostas para vocês. Se não for, aí vai ter que fazer ou uma equação do primeiro grau, ou uma equação do segundo grau, ou um sisteminha de equações. Ok? Então, o gabarito dessa é letra C. E a outra questão que eu coloquei aqui, quem assistiu reta final agora no jurídico, a gente fez essa questão. E eu bati na tecla que saber resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas é muito importante. Tá? Então, eu coloquei essa questão aqui mais para deixar claro que se a nossa amiga quiser pegar um pouco pesado nessa matéria, ele vai colocar um sistema. E vai deixar as respostas desse jeito. Isso aqui, inclusive, é uma questão de prova da CESP. Tem como você usar as alternativas para você fazer o teste que ele coloca aqui? Não. Tá certo? Então, esse é o meu medo nessa matéria, você não poder usar as alternativas. Mas se puder usar, gente, usa. Tá? Dá para usar, vai, meio a meio, 50% cai assim, 50% com números. Vamos torcer para que caia com números para poder usar as alternativas. Próximo assunto, relações trigonométricas. Gente, aqui é mais para lembrar, eu sempre brinco com os alunos que quando eu trabalho essa matéria, eu falo que para lembrar as formulinhas é só lembrar do refrigerante que eu mais gosto. Qual que é o refrigerante que eu mais gosto? Guaraná, né? Não é a Coca, né? Sempre brinco com isso daqui. Mas o mais importante aqui, gente, é a gente lembrar como usa essas formulinhas, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Saber essas formulinhas você já tem que saber para essa prova. Mas o mais importante é a aplicação delas. Então, separei aqui 2 exercícios para a gente poder usar as relações trigonométricas aqui com vocês. Então, olha só o que eu separei. Essa questãozinha daqui. Ele dá para a gente essa figura e eu tenho que usar as relações trigonométricas. Sérgio, como é que você sabe que você tem que usar as relações trigonométricas? Ele dá para a gente um triângulo retângulo, não dá? E dentro do triângulo retângulo ele não dá um ângulo? Qual o ângulo que ele deu ali que eu não estou vendo? 27 graus. Aqui está a altura do prédio e aqui está a sombra, e ele quer o tamanho da sombra. Para você saber se você vai usar seno, cosseno ou tangente, você tem que olhar o que ele deu para vocês. Em relação a esse ângulo, aquilo ali chama-se cateto o quê? Em relação a esse ângulo, isso daqui chama-se cateto o quê? Adjacente. Então, se eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente, para resolver essa questão eu uso o quê? Tangente. Aí o aluno faz lá a tangente, chega na continha no número 180. Essa questão que eu separei aqui para vocês, ela já é mais chata de resolver. Porque essa questão, para você poder resolver, você precisa calcular a área do triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo que eu me esqueci, eu não estudei? Base vezes altura sobre 2. Beleza, a base eu tenho, né? Qual que é a base desse triângulo que ele deu ali para vocês? 13. Ele deu altura? Não. Então, como que eu vou resolver essa questão? Eu vou pegar e traçar a altura nesse triângulo, né? Aqui está o triângulo, vamos ver se o desenho igualzinho está lá. Está aqui o triângulo. Isso aqui é 12, isso aqui é 13, e ele me dá esse ângulo de 30 graus aqui. Vocês concordam que se eu pegar a altura não divide esse lado num ângulo de 90 graus? Então eu tenho aqui, gente, um triângulo retângulo. Né? Vou até apagar. Lembra que eu sempre falo em aula, quando cair exercícios sobre figuras, para você separar as figuras, não deixar ela toda junta? E é o que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar só o que eu preciso aqui. Isso não é o que eu preciso? Né? Eu quero calcular quem? A altura, que é essa partezinha daqui.
E aí você vai ver qual relação trigonométrica que você vai usar. Em relação a esse ângulo daqui de 30 graus, gente, isso daqui é cateto o quê? E isso daqui não é cateto adjacente, né? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Qual que é o nome desse carinha? Hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e se eu tenho hipotenusa, eu vou usar quem? Seno, cosseno ou tangente? Seno, né? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é 12. Seno de 30 graus, ele deu? E agora? Tem que saber de cor e salteado, né? O que eu preciso saber de cor e salteado? Eu já volto para essa questão, tá? O que eu tenho que saber de cor e salteado aqui para vocês? Essas coisinhas aqui você tem que saber de cor e salteado para a prova. Você não pode esquecer que 1 hectare são quantos metros quadrados? 10.000. Gente, eu nunca dei isso para os meus alunos até dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado teve uma prova da CESP que caiu esse conhecimento. Meus alunos que fizeram esse concurso perderam essa questão, a não ser que a pessoa já tinha esse conhecimento. É fazendeiro, tal, né? E sabe desse conhecimento daí, tá certo? No caso aqui, gente, essas coisinhas que eu coloquei são coisas que você tem que saber de cor e salteado. 1 metro cúbico, quantos mil litros? 1000. E nós também temos ali a tabela que dá para enxergar perfeitamente, né, gente? Vamos lá mostrar aqui. Tem até uma regrinha, né? Dá até para escrever isso aqui rapidinho aqui para vocês. Eu já volto para essa questão, tá, gente? Vamos ver se vocês lembram da regrinha dessa tabela que a gente vai construir aqui. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Vai, eu quero escutar a regrinha para vocês. O corinho foi bom, isso aí, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não tem raiz no 1. E aí a tangente é só dividir um pelo outro, né? Se você dividir esse por esse, dá 1 sobre raiz de 3. E o que eu digitei ali que dá para ver isso daqui? O que eu digitei ali? Ih, então tá errado o que eu digitei ali? Não, né? Quando tem raiz no denominador, o que eu preciso fazer, gente? Racionalizar. Não esqueçam desse detalhezinho, tá? Toda vez que tiver raiz no denominador, tem que racionalizar. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 é quanto? 3. Tanto faz usar 1 sobre raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3 na hora da prova. Você vai acertar a questão do mesmo jeito. Tá bom? Só não pode esquecer que a tangente é quando você divide um pelo outro. Se eu dividir raiz de 2 por raiz de 2 dá 1, que vocês estão vendo ali. E se eu dividir, ali falta a raiz. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2 vai dar raiz de 3. Então aquilo ali tem que saber de cor e salteado. E nessa questão que a gente está fazendo de relações trigonométricas, é legal a gente lembrar, né, aqui, que ele não deu seno. Então, para eu poder continuar aquela questão, eu vou ter que saber que o seno de 30 graus vale quanto? Meio. Então, voltando para a questão, eu tinha que fazer, né? Seno de 30, que é meio, é igual a x sobre 12. Logo, x vale 6. Aí eu vou calcular a área. Base 13, altura 6 dividido por 2. Fiz a continha, isso daqui vai dar quanto? 39. Gente, eu vou falar algo para vocês, né? O Isaías acabou de dar técnicas de chute, não foi? Sim ou não? Normalmente, em matemática, a gente não sempre pensa que a resposta é complexa. Então, o que normalmente a pessoa faz nessa questão? Ah, deve ser a B ou a C ou a D. Como tem mais raiz de 2, eu vou marcar B ou a C. E vai errar, né? Vai baixar o Faustão na sua frente e vai gritar, errou, né? Bem alto na sua frente. Não deixe isso acontecer, tá? É só usar as regrinhas aí, tá bom? Gente, de geometria não tem o que a gente revisar. Ou você sabe as formulinhas ou você já era em geometria. E mesmo sabendo as formulinhas, gente, geometria o bicho pega legal. Tá? Então é bem legal a gente lembrar aqui o que a gente precisa de geometria. O mínimo que você precisa para poder encarar uma questão de geometria é
Perímetro da circunferência. Qual que é a fórmula do perímetro da circunferência? 2πr, né? Então nós temos ali 2πr como o perímetro da circunferência. Nós também temos área. Área é legal o aluno saber 3 coisinhas. O círculo, qual que é a fórmula do círculo? πr ao quadrado. O retângulo, base vezes altura, e o triângulo que a gente acabou de ver agora. Base vezes altura dividido por 2. De volume, o que o aluno tem que saber? Vamos ver se vocês lembram dessa dica. Com bico e sem bico. Quando a figura não tem bico, qual que é a fórmula que eu tenho que decorar? Área da base vezes a altura. Quando tem bico, vai ser dividido por 3. É exatamente o que a gente tem aqui. Sérgio, eu queria esse arquivo para eu poder ficar olhando agora, ou amanhã, ou coisas do tipo. Se vocês acessarem o YouTube, tem um link para esse arquivo, tá? É só vocês baixarem ele, tá bom? Gente, essa questão que eu coloquei aqui não tem nada a ver com as fórmulas que a gente viu. Essa daqui é uma questão de semelhança de triângulos. Se você usar semelhança aqui, você acerta, tá bom? Então essa questão dá até para o aluno fazer de um outro jeito, dá para usar semelhança de quadrados. Não existe isso, mas a gente pode falar que existe. Se vocês prestarem atenção, ele dá para vocês o tamanho de cada lado desses quadradinhos que a gente tem ali. Gente, qual que é a área do primeiro quadrado que ele dá nessa questão? 24. Então, o lado vale raiz de 24. Não é? Se fosse 36 a área, quanto seria cada lado? 6. Raiz de 36, não é? Então, tudo bem que o lado é raiz de 24? Então, o lado do quadrado A está para o lado do quadrado B. Tudo bem que eu estou fazendo semelhança de triângulos? Assim como o lado do quadrado B, que eu não tenho, é proporcional ao lado do quadrado C. Qual que é o lado do quadrado C se a área é 6? Raiz de 6. Se você multiplicar em cruz aqui, você vai ter x ao quadrado igual a raiz de 144. Qual o valor da raiz de 144? Como que eu quero? É área? Área não é lado vezes lado? Se eu chamar o lado do quadrado B de x, x vezes x, já não está dando ali a resposta direto? Caiu essa questão na prova da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Isto é, foi uma questão de geometria que não tem nem perímetro, nem área e nem volume. É uma questão só de semelhança de triângulos, ou de lados, vamos dizer assim. Tá? Lado para lado é como se fosse uma semelhança, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Função exponencial. Gente, função exponencial, quem assistiu essas aulas da reta final, a primeira aula do curso, a gente fez uma revisão fantástica sobre isso. Aqui eu só quero mostrar para vocês, apesar de ter colocado 3 questões no arquivo, eu quero só mostrar para vocês aqui uma questão, a 1, tá? Ele dá para a gente uma função. O que eu falei para os meus alunos? Alunos que nem sabiam função exponencial direito, né? O que eu tenho que fazer para acertar essa questão? Apenas leia a questão. Leia a questão para você poder entender o que ele está fazendo. O número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de certo experimento, é dado por essa expressão. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 3.400 bactérias? Não se assustem com a função. Interprete o que ele está dando aí para vocês, tá bom? O que é N nesta fórmula que vocês estão vendo? Número de bactérias. E o que é o T que ele está dando para vocês? Tempo. Eu pergunto, ele quer o tempo ou o número de bactérias? O tempo. Então, quando você for resolver uma questão como essa, basta você escrever o que ele está dando. 38.400 é tempo ou número de bactérias? Então, no lugar do N, eu vou colocar 38.400. E o T é o que eu quero fazer de continha aqui. Gente, agora é só usar conceitos de matemática. Tá multiplicando, passa dividindo. Essa conta de dividir, acreditem, dá 32. Pronto, agora você tem que saber exponencial.
Não adianta nada você substituir os números e não conseguir fazer isso daqui. Gente, 32, aqui é 0,4, né? Gente, 32 é 2 elevado a que expoente? Não escutei? 5. E aí você vai resolver isso daqui e encontrar a resposta dessa questão. Gente, essa resposta deu 12,5 horas. É 12 horas e 50 minutos? É 12 horas e 30. Lembra disso, isso pode acontecer com vocês. Pode acontecer até de cair uma dízima periódica nessa continha. Lembra que é só pegar a dízima periódica e fazer a continha e marcar o tempo aproximadamente que você pontua. Lembra medidas de tempo? Provavelmente vai cair ou com juros ou com essa parte aqui de exponencial ou logaritmo. Então as questões de exponencial, o segredo é você substituir os dados na questão. Por exemplo, a gente não vai resolver essa próxima questão, mas eu vou perguntar para vocês aonde eu ponho as coisas. O número de bactérias de uma cultura, T horas após o início do experimento, é dado por essa fórmula que vocês estão vendo. B0 é o número de bactérias quando T é igual a 0. Aí vem, sabendo que após 2 horas do início do experimento, 2 é tempo, substitui aonde? No T. Havia 19.200 bactérias na cultura. Ele pede o valor de B0. Então, 19.200 eu vou pôr no BT ou no B0? BT. Aí substitui, faz as continhas, você vai pontuar essa questão, letra D de dado. Questão 3, outra questão de exponencial igualzinho. Só que tem uma sacanagem nessa questão, ele não te dá números. Né? Então é legal a gente lembrar o que é quarta parte, o que é terça parte. Né? No caso, o que é quarta parte? Divide por 4. Terça parte? Divide por 3. Então, nessa questão em particular, ele está querendo o tempo para que a população se reduza a quanto que ele fala ali no final? A quarta parte. Então, para você poder fazer essa questão, você não vai ter números. Mas como você quer que a população inicial se reduza à quarta parte, a população inicial, que é P0, vai ficar dividido por 4. E aqui o que eu quero mais salientar para vocês é que quando você corta esse cara com esse cara, aqui não fica 1/4. Não se esqueçam, apareceu fração, a potência é o quê? Negativa. Não esqueçam disso. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado, mas como está 1 sobre 4, então fica 2 elevado a menos 2. Não esqueçam desse detalhezinho técnico. Aí você resolver isso aqui, você já mata essa questão, tá bom? Vai dar 8. B de bola. Outra questão que eu separei aqui para vocês, logaritmo. Gente, logaritmo, o mais importante não é saber resolver a questão que vai aparecer aqui. Quando a gente trabalha com logaritmo, o mais importante é você ter esse conhecimento que eu acredito que vocês já têm. Eu vou colocar aqui e vocês vão me falando qual que é a propriedade que tem que usar, tá? Se usar mímica eu também entendo, tá, gente? Se usar mímica eu também entendo. Então, olha só essa daqui. Log de A elevado a B. Como é que faz isso mesmo? Ó, eu entendi, né? Faz assim, eu entendi, né? O B está como expoente, ele passa para frente, multiplicando. Gente, para resolver questões de logaritmo, isso é o básico do básico que você tem que ir. E aí o examinador, ele pode ir um pouquinho mais além. Ele pode exigir esta propriedadezinha daqui. Log de A vezes B. Como é que é o log de A vezes B? Falam para mim. Mais log de B. Log de A mais log de B. Não vai dar para escrever, mas dá para a gente ir no verbal. A dividido por B, como é que é a propriedade? Log de A menos log de B. Esse é o básico para você aplicar nas questões de função logarítmica. Lembrando que se cair logaritmo, eu acho que deve cair junto com juro composto. Né? Lembra aquelas questões de juro composto, de colocar log ali dos dois lados? Tá bom? Então, se cair para vocês, fiquem atentos que deve cair mais nesse jeitinho aqui. E ainda tem uma última sacanagem, né? Que a gente tem. Existe log de A mais B? Assim? Log de A mais B? Não. E nem menos.
A propriedade é só com multiplicação e divisão. Multiplicação vira soma, divisão vira subtração. Bom, mas existe uma outra sacanagem que a gente tem que tomar cuidado, e essa sacanagem, gente, quando eu estava na turma de exercícios aí nossa, essa sacanagem matou muita gente. Cadê o André? Eu vi ele lá fora, ele está aí ou não? Aí, né? Vamos ver se você lembra dessa sacanagem, André. A questão é essa daqui que eu vou apresentar para vocês. E, gente, todas as turmas, a maioria das pessoas não conseguiram resolver essa questão que eu vou apresentar aqui. Lembram dela? Né? Cadê o Clóvis? O Clóvis está aí? Ó, eu lembrei de você também. Gente, caramba, Sérgio, você lembra de lembro, tá? E essa questão aqui, eu já fiz uma sacanagem, que eu avisei em sala de aula que a nossa amiga CESP pode fazer. Leia a questão só para a gente ver e já eu vou mostrar qual é a sacanagem que o André e o Clóvis e muitas pessoas caíram nessa questão aqui. Para se calcular a intensidade luminosa L, medida em lumens, a uma profundidade de x o quê, turma? Centímetros. Num determinado lago, utiliza-se essa lei aí dada pela fórmula. Qual a intensidade luminosa L a uma profundidade, olha a sacanagem, gente, de quanto? Primeira coisa, não esqueça de transformar isso para centímetro. Se esquecer de transformar para centímetro, você vai colocar o 1 ali no lado do x e não vai conseguir resolver a questão. Né? 1 metro são quantos centímetros? 100. Então, o que nós temos ali? Né? Nós temos log de L dividido por 15, e aí eu vou multiplicar menos 0,01 por 100 e não por 1. Tá? Cuidado, leia o enunciado, hora é hora, minuto é minuto, litro é litro. Não sei se a maioria aqui chegou a fazer a turma do reta final, mas teve uma questão de função exponencial que o cara falava que ele queria a resposta, o tempo para encher 3 metros cúbicos de um tanque. Só que no enunciado ele falava que o volume não era metro cúbico, o volume era em litros. E aí por isso que eu não posso me esquecer que 1 metro cúbico são quantos litros? 1000. Então cuidado com isso, porque a nossa amiga CESP às vezes adora sacanear o aluno com as unidades. Então veja certinho, faz as transformações certinhas para vocês não caírem. É horrível você chegar da prova e falar, você viu aquela questão ridícula? O Sérgio até chamou a atenção lá, de tinha transformar 1 metro para centímetro. Ai, eu não transformei. Tá certo? Então cuidado para não acontecer isso, porque às vezes você sai da prova, fica comentando e às vezes dá um ódio, porque você fala, putz, eu errei aquilo. Não escuta o que a pessoa está falando, vai embora, né? Faz que nem minha filha quando eu estou falando com ela. Nem escuta o que eu estou falando mais, né? 17, 18 anos, não escuta mais o pai. Mas ali está menos 1. Gente, essa questão aqui, a pessoa que não sabe a sacanagem dela, o que ele faz? Ah, tá dividindo. Tá dividindo vira o quê? Não faz isso. Resolva o logaritmo. Qual que é a base desse logaritmo? 10. Esse cara, ele não passa para cá? Então, aí eu fico com L sobre 15 igual a 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. 15 dividido por 10, 1,5. A sacanagem aqui que eu falei do André e falei do Clóvis, que eu lembro deles, é exatamente que eles separaram aqui em subtração. Então nem sempre eu vou usar subtração, às vezes é mais fácil resolver o logaritmo. E eu falei que se a pessoa travar usando uma propriedade logarítmica, tenta usar outra. Logaritmo dá para você usar um monte de propriedade para resolver. Essa questão, se eu fosse fazer por subtração, dá um trabalho maior para resolver. Não vale a pena, tá? Vamos continuar aqui com vocês, com mais coisas que eu separei aqui para vocês. Matemática financeira. Bom, gente, matemática financeira, nós temos juro simples, juro composto, né? Qual que é a formulinha do juro simples? C vezes I vezes T, e tem também a fórmula do montante que já está ali para vocês verem. Tá? Não pode esquecer essas duas formulinhas. Se bem que eu vou falar para vocês, eu gosto muito mais de usar esta formulinha daqui do que a anterior. Tá certo? Fica mais rápido para resolver a questão. E quando cai matemática financeira em provas da nossa amiga CESP, eles gostam mais de cobrar
o valor da taxa. Tipo essa questão que também caiu numa prova da CESP, né? Se no período de 4 meses, no regime de juros simples, a quantia de 2.000 aplicada em uma instituição financeira produz um montante de 2.720, ele pede qual a taxa mensal de juros praticadas por essa operação. Se você for usar os dados dessa questão, você vai acabar usando a fórmula do montante, né? Ele deu montante para vocês e deu capital. Só que, gente, se ele deu montante e deu capital, como é que acha os juros? Diminuindo. Então é muito mais rápido usar a fórmula dos juros aqui do que usar a fórmula do montante, tá bom? Essa questão aqui da letra A. Juro composto. Gente, aqui juro composto vale a pena a gente resolver as duas questões que eu separei para vocês, tá? Eu acredito que se cair matemática financeira para vocês, não deve cair juro simples, deve cair juro composto. E se cair juro composto, eu acredito que deva cair para vocês calcularem o tempo. E aí o aluno não pode esquecer que quando ele faz exercícios de matemática financeira e pede para calcular tempo, tem que usar o quê? Log. Né? Então tá aqui, ó. Lembre-se que se pedir a taxa, vamos usar a radiciação. Se pedir para calcular o tempo, vamos usar o quê? Logaritmo. Vamos lembrar desse tipo de questão aqui, que isso daqui dói. Vamos resolver aqui com vocês. Qual que é o montante dessa questão que eu separei aí para vocês? 121.000. Qual que é o capital? 100.000. Qual é o valor da taxa? Eu não sei. Qual que é o tempo? 2. Gente, 100.000 multiplicando passa. E essa conta dá 1,21. Não posso me esquecer que 2, quando passa para o outro lado, o que acontece? Vira raiz. Na verdade, vira raiz. Beleza, está a resposta correta. Mas lembra, toda vez que uma potência passa para o outro lado, ela inverte, né? Fica 1 sobre 2. E aí pode ser que o examinador dê esse valor na prova de vocês. Se ele der esse valor, você usa o valor que ele deu na questão, não vai calcular a raiz. Tá certo? Mas fica ligada porque ele não dá, às vezes, desse jeito a raiz. Ele dá na forma de fração. Então não esqueça que essa potência, quando passa para o outro lado, ela inverte. E aí fica atento se ele não deu esse valor. Se ele não der esse valor para vocês, é porque você tem que saber o valor dessa raiz aqui. Ah, mas eu não sei calcular valor raiz com vírgula. Eu também não sei. Tá certo? O que eu faço para fazer isso? Eu esqueço a vírgula. Qual que é o valor da raiz de 121 que vocês precisam saber? 11. Só que tem vírgula, não tem? Então vai dar o quê? 1,1. Então não esqueça que se ele pedir taxa para vocês, ou ele vai dar o valor da raiz no enunciado da questão, ou você vai ter que fazer o calculinho da raiz, né? Então isso daqui vai dar 1,1, subtrai 10%. Tudo bem? E a outra questão que nós temos de matemática financeira daqui é essa que pede para a gente o tempo, né? Essa questão, inclusive, caiu na última prova do TJ Paraná. Tá? Exatamente os mesmos números. Vamos lembrar como é que faz a matemática dessa questão aqui. Então, fazendo aqui com vocês. Gente, o montante vale quanto? 10.000. Capital? 1.000. A taxa ele deu para a gente, né? 6%. E o tempo é o que ele quer que eu calcule. Corta esses 3 zeros com esses 3 zeros, então eu fiquei exatamente com isso daqui. Chegou nessa equação exponencial, o que eu uso dos dois lados? Log. Então eu vou ficar aqui com log de 10 e log de 1,01. Log de 10 na base 10, 1. T vezes log de 1,06. Aí você substitui o valor que ele deu ali e termina a questão. E essa questão vai dar 40 anos. Chegamos no fim. Último assunto, raciocínio lógico. Gente, se cair raciocínio lógico para vocês, eu imagino que devam cair esses 3 tipos de questões. Questões de MMC e MDC,
questões de equivalências e negações de frase e questões de verdades e mentiras. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria dinheiro nesse tipo de questão aqui, tá? Questões de verdades e mentiras. Eu não apostaria dinheiro em MMC e MDC e nem em equivalências e negações de frases. Eu apostaria mais em verdades e mentiras. Essas questões de verdades e mentiras, o aluno tem que ficar ligado para não interpretar errado, tá bom? Mas vamos só ver o que a gente tem aqui, tá? Primeira questão que eu tenho, vocês vão ler e vão falar para mim que assunto que é. Pode falar se já viu. MMC. Por que MMC? Eventos periódicos. Se cair uma questão como essa, o aluno pode fazer por lógica. Ele não pode traçar, pegar aqui não é quando ocorreu os 3 encontros, e ficar somando 4, 4, 4, 5, até encontrar tudo junto? Ele pode fazer isso daí, mas é mais fácil ele calcular o MMC. Calculou o MMC, você vai ter a periodicidade dos 3 eventos. Se você calcular o MMC entre 4, 5 e 6, essa conta vai dar 60. Então, de 60 em 60 anos, os 3 eventos vão acontecer. Se o último evento aconteceu em 1999 e deu 60 o MMC, qual a resposta que eu vou dar? 2059. Vamos para a próxima questão? Vocês vão falar para mim o que que é. Pode falar alto. Por que MDC? Dividir em partes iguais. Gente, olha só aqui essa pontinha, ó. Aqui está a dica, ó. Devem ser formados grupos com o que ele fala aqui? Mesma quantidade de pessoas. Essa é a sigla para MDC, tá bom? Só tem que tomar cuidado que quando a gente calcula o MDC, deixa eu calcular aqui o MDC, nem sempre calculando o MDC você vai ter a resposta da questão, né? Nem sempre. Olha só aqui. Calculando o MDC entre 300, 180 e 120, 112, como eu já fiz essa questão, eu sei que vai dar 4, tá? Então aqui é 75, aqui é 45, aqui é 30 e aqui vai dar 28, tá? O MDC é 4. Cuidado com a interpretação do MDC. Esse 4 aqui, ele tem 2 interpretações. O 4 pode ser grupo e o 4 pode ser elementos por grupo, tá? Se esse cara daqui é grupo, tá certo? Quem eu tenho? Eu tenho 4 grupos com 75 funcionários de um setor, 45 do outro, 30 do outro e 28 do outro. Então, se isso aqui for grupo, eu tenho 4 grupos. E em cada um desses grupos eu tenho 75 funcionários do primeiro setor, 45 do segundo, 30 do terceiro e 28 do 4. Nessa questão, não é essa interpretação que eu vou dar ao 4. Porque ele coloca aqui, né? Ó, cada grupo deve incluir o que ele fala aqui no segundo quadradinho? E apenas funcionários de um mesmo setor. Então a interpretação é outra. A interpretação dessa questão é: eu tenho 75 grupos com 4 funcionários. Eu tenho 45 grupos com 4 funcionários. Eu tenho 30 grupos com 4 funcionários. Então, cuidado com a pergunta que o examinador vai pedir na questão. Dependendo da pergunta, esse 4 pode ser grupo e dependendo dessa questão, esse 4 pode ser elementos de um grupo. Quando esse 4 for elementos de um grupo, esses são os grupos. Quando esse 4 for grupo, esses são os elementos que tem dentro desses 4 grupos. Cuidado com essas pegadinhas de MDC. Sinalaram ali que eu tenho 2 minutos. Vamos lá que eu ainda tenho coisinha aqui para a gente ver. Tá? Aqui, essa questão, a resposta é letra E, tá? Da terceira que não deu tempo de fazer, que seria a interpretação quando 4 é grupo, e não quando é elemento, que nem foi na questão anterior. Essas questões aqui, equivalências e negações de frases. Vamos só lembrar das regrinhas, tá? Eu vou apresentando aqui e a gente vai lembrando. Qual que é a regra do então virando então? Inverte e nega. Então eu tenho aqui uma questão de usar então virando então.
Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Gente, usando a regra do inverte e nega, tá certo? Como é que é a regrinha do inverte e nega? Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Letra A. Opa, segunda questão que vai aparecer aqui é ou virando então. Qual que é a regra do ou virando então? Lembra? Neymar, né? Nega a primeira, mantém a segunda, né? Nega a primeira, mantém a segunda. Carlos não é pedreiro ou Antônio é paulista. Gente, ou virando então, ou então virando ou é nega a primeira. Negou a primeira, fica? Então, mantém a segunda. Antônio é paulista. A terceira regrinha que nós temos aqui é a distributiva do e e do ou. Quando ele pedir negação do e ou negação do ou, a gente usa a distributiva, né? Então nós temos aqui que o e vira ou e o ou vira e. Como é que fica a negação da frase Sansão é forte e Dalila é linda? Sansão não é forte ou Dalila não é linda. Letra B de bola. E a última que eu tenho aqui, de questões de equivalências e negações, é aquela onde a negação do então. Se ele pedir para vocês a negação do então, a gente vai usar qual regrinha? A do amante. Qual que é a regrinha do amante? Mantém o primeiro e nega o segundo. Se você não fizer isso, você vai ter que pagar pensão. Então você mantém o primeiro e nega o segundo. Então eu tenho aqui a frase, se chover, então eu levo o guarda-chuva. E ele pede a negação do então. Não é isso que ele está pedindo? Então, mantém o primeiro. Chove e não leva o guarda-chuva. Se a gente parar para pensar, isso é bem língua portuguesa. Se estiver chovendo, eu não levo o guarda-chuva? Como é que eu nego isso? Está chovendo e eu não estou levando. Então dá para usar bem a língua portuguesa aqui. E, gente, acabou meu tempo. Eu tenho aqui questões de verdades e mentiras, mas isso aqui não dá para revisar naquele quadro pequenininho, porque tem que usar muita interpretação. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que a parte principal dessa questão é o final. Depois que a gente tem as frases, prestem sempre atenção aqui, tá? Ó, sabendo que somente um dos três suspeitos falou o quê? Então, um fala a verdade, os outros dois o quê? Mentem. Sempre presta atenção nisso, porque às vezes a gente lê de qualquer jeito a questão e interpreta que um deles só mentiu. Está escrito que um deles só mentiu? Então preste atenção nisso nessas questões de verdades e mentiras aqui. Olha só a segunda questão que nós temos aqui. A parte mais importante é o final. Sabe-se que apenas uma das quatro disse a verdade. Isto é, uma fala a verdade, as outras três mentem. O gabarito da questão 1 é letra A e o gabarito dessa questão 2 é letra C. Ok? Gente, se você não assistiu essa revisão que eu fiz na quinta-feira à noite, durou 1h30, tá? Durou 1h30. Eu fiz uma revisão do tema 1 até o tema 7. E aqui eu usei do tema 8 até o final. Fiz em 2 etapas porque é muita matéria aí para vocês poderem resolver. Que fique nos autos de vocês. São 15 questões, não são? 3 ou 4 questões vão vir para dar coice em vocês. Se essas questões vierem no início da prova, não se desespere. Sabe aquela coisa? Não consigo fazer a primeira, não consigo fazer a segunda, não consigo fazer a terceira, não consigo fazer nada. Não entra nesse pânico. Quem assistiu às aulas de exercícios aqui no jurídico, a gente brincou, brinquei até com a Giovana, né? A Giovana desistiu de 4 questões porque não conseguiu fazer uma. Você não está sozinha, Giovana, que eu lembrei de você, tá certo? Então, cuidado com isso. Casse as questões. Uma outra dica, deixa a minha matéria para o final. É verdade, ela consome muito tempo de vocês. Se vocês fizerem elas antes das outras matérias, pode ser que não sobre tempo de fazer alguma delas. E a minha matéria sempre tem umas 4 ou 5 questões que vêm para ser impossíveis. Tá bom? Não se desesperem com elas. Casse as questões mais certas. Gente, sucesso amanhã para vocês. Na dúvida, use a técnica do chute do Isaías. C de Sérgio. Tchau para vocês, gente.